alunos da Univesp, do curso de Licenciatura em Matemática. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geometria Espacial. Eu sou o professor Anderson Novaes Martinhão e eu serei o professor de vocês durante esse bimestre, tá? Bom, nessa primeira semana, a gente vai começar estudando alguns conteúdos ainda da geometria plana, tá? Na aula de hoje, a gente vai estudar a função área de alguns polígonos, tá? Os polígonos mais famosos e mais conhecidos da gente, né? Como quadrado, retângulo, triângulo, tá? A ideia de a gente começar o curso dando esse conceito ainda da geometria plana, né? Função área, é porque, por exemplo, quando a gente vai estudar lá na frente função volume, tá? A gente vai ver que, por exemplo, o volume de um prisma, ele é dado pelo produto da área da base pela sua altura, tá? Então a gente vai ter que lá na frente também calcular a área de algumas figuras planas, ok? Então vamos lá. A gente vai começar então assumindo alguns conceitos, ok? Como sempre a gente faz na matemática, que sempre a gente começa a desenvolver alguma teoria, a gente assume alguns resultados como sendo conhecidos, tá? Então, eu coloquei aqui como noções primitivas, nós vamos assumir que nós saberemos reconhecer uma região plana e na região plana a gente vai conseguir identificar o seu interior e a sua fronteira. Então, por exemplo, aqui nessa figura, essa parte rosa é o interior da região plana e a fronteira, essa parte preta aqui, ó, tá? Todo esse contorno aqui é o que a gente chama de fronteira da região plana. Tá? A fim de definir, então, a área, tá, de uma região plana andada, a gente vai começar com alguns axiomas que nos permitirão obter alguns resultados, tá? O primeiro axioma é: a toda região plana R corresponde um único número real positivo. E a gente denota assim, ó, A de R ou a área de R, tá? Então, a área é uma função, tá? Que pega regiões no plano e associa números reais positivos. O axioma 2 diz o seguinte: se uma região plana é a união de duas ou mais regiões planas, tais que duas a duas não têm pontos interiores em comum, então a sua área é a soma das áreas dessas regiões, tá? Então é bem intuitivo esse axioma. Suponha que você tem uma região plana e você divide ela em duas, tá? Então a ideia é que a área do todo é a soma das áreas dessas partes, tá? A gente vai ver aqui, por exemplo, em uma demonstração de um teorema, que a gente vai pegar um retângulo e dividir ele em dois triângulos, tá? Então a área do retângulo será a soma das áreas dos dois triângulos, ok? Terceiro axioma: se dois triângulos são congruentes, então as regiões triangulares determinadas por eles têm a mesma área. Esse axioma vai nos garante que, por exemplo, se eu tenho duas figuras, duas regiões planas no plano, só que em locais distintos do plano, se essas regiões forem congruentes, então elas têm a mesma área, tá? Bem natural imaginar isso, né? O quarto axioma nos diz que a área de um quadrado é o quadrado do comprimento do seu lado, tá? Então, pessoal, o axioma 4 nos diz que a área de um quadrado é o quadrado do comprimento do seu lado, né? Então, por exemplo, você tem esse quadrado Q, cujo lado tem medida L, então a sua área é L vezes L, ou seja, L ao quadrado, tá? A importância desse axioma é que ele nos dá, né, uma unidade de medida para o cálculo da área, tá, dessas regiões planas. Bom, o primeiro teorema que a gente vai ver hoje é esse aqui, ó. A gente vai aprender a calcular a área de um retângulo, ok? Então, a área de um retângulo é o produto da medida da sua base
pela medida da sua altura. Bom, então vamos demonstrar. O que a gente quer aqui é calcular o A de R, aqui, ó, onde R é esse retângulo aqui, ó, tá? Esse retângulo, quero calcular a sua área. Eu estou chamando então o retângulo de R, então a sua área é A de R, ok? Esse lado mede B, tá? E o lado menor aqui mede H, ok? A gente vai construir essa figura para auxiliar o nosso cálculo, nossa demonstração aqui. Vamos fazer então o seguinte. A gente vai pegar então nesse retângulo, a gente vai construir esse quadrado de lado H, medida H, né, os dois lados. Então a área desse quadrado a gente vai calcular, né, pelo axioma anterior, lado ao quadrado, ou seja, H ao quadrado. Nesse lado de medida B a gente constrói esse quadrado de lado de medida B. Então também é um quadrado cujo lado mede B. Então nós sabemos calcular sua área, é B quadrado, ok? Aí o que resta aqui, ó, se você olhar, é um retângulo. De modo que esse lado mede H também, né? E esse lado aqui, ó, mede B. Ou seja, esse aqui, ó, esse preto aqui, é um retângulo congruente ao retângulo original. Ok? Então a sua área é igual à área do retângulo que a gente quer calcular. Ok? Então a gente vai calcular essa área de duas maneiras distintas. Tá? Primeiro, se você olhar o todo aqui, esse quadrado aqui maior, ele é um quadrado cujo lado mede B mais H. Tá? Então a sua área, como ele é um quadrado, é B mais H ao quadrado. Só que também nós vimos nos axiomas anteriores, se eu pegar essa figura e dividir ela em várias partes, a sua área também pode ser calculada calculando cada área das partes individualmente, né? Então a área desse quadrado também pode ser escrito como B quadrado mais A de R mais A de R mais H ao quadrado. Igual está aqui. Ok? Então o que a gente vai fazer agora é desenvolver essa igualdade aqui, para encontrar o A de R. Então, olha lá, copiei de novo a expressão, tá? B mais H ao quadrado é B quadrado mais A de R mais A de R mais H ao quadrado. Do lado esquerdo, desenvolvendo, ó, B quadrado mais 2BH mais H ao quadrado é B mais H ao quadrado, tá? Esse 2A de R é essa soma aqui, ó, A de R mais A de R. Continuando, então. Note que de ambos os lados da igualdade, ó, nós temos B quadrado mais H ao quadrado. Então, subtraindo B quadrado mais H ao quadrado de ambos os lados, resulta que 2BH é 2 vezes a área de R. Então, de novo, dividindo por 2 de ambos os lados, nós obtemos então que a área de R é B vezes H, né? Ou seja, é o produto das medidas dos lados do retângulo, que é o que a gente queria mostrar. Bom, agora vamos calcular a área de triângulos, ok? Eu vou dividir em dois teoremas, que primeiro a gente vai calcular a área de um triângulo retângulo e depois a gente faz a área dos outros retângulos, dos outros triângulos. Então, vamos lá, a gente começa então com esse triângulo ABCD, aqui, ó. Ok? E a gente vai construir esse retângulo ACD. De que maneira? A gente vai pegar a reta que passa pelo segmento AC e pelo ponto B a gente vai pegar uma paralela, tá? Aí, pelo ponto C também, eu vou pegar uma paralela ao lado AB. Essas paralelas se intersectam em um ponto que eu chamaria de D. Ok? Então a figura ACDB será um retângulo.
ok? Mas olha só, a área desse triângulo ACBD vai ser a área desse triângulo mais a área desse triângulo aqui. Então, a área de ACDB é a área do triângulo ABC mais a área do triângulo BCD. A área do retângulo a gente vai calcular, né? Do teorema anterior. É B vezes C. Se você olhar também esses dois triângulos dados aqui, ó, eles são congruentes, né? Pelo caso, ó, esse aqui é um retângulo, então esse lado é congruente a esse lado é congruente a esse lado aqui é comum aos dois triângulos, tá? Então, aquele caso de congruência lado, 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 os triângulos são congruentes, portanto, eles terão a mesma área, tá? Então, esses dois valores aqui são iguais, tá? Então, por isso a gente pode escrever como duas vezes a área do triângulo ABC. Então, dividindo por 2, de ambos os lados aquela igualdade anterior, a gente obtém então que a área do triângulo ABC é B vezes C dividido por 2. Tá? Ou seja, é o produto da medida dos catetos, certo? Metade desse produto. Agora vamos mostrar, né? Como calcular a área de um triângulo qualquer, tá? Não só o retângulo. Então, teorema. A área de qualquer triângulo é metade do produto da medida de qualquer base pela medida da altura correspondente. Então, olha só, quando a gente vai olhar um triângulo, então a gente vai demonstrar isso aqui em 3 casos distintos, tá? A gente vai olhar, pega um lado para chamar de base, tá, do triângulo, e olha a altura relativa a esse lado. Pode acontecer 3 casos, né? Lembrando que a altura de um triângulo relativa a um lado é o quê? É o segmento perpendicular a esse lado, ligando o vértice oposto ao lado que eu estou considerando como base, tá? Então, quando a gente olha a altura, que nas 3 figuras, esse segmento em azul aqui, pode acontecer 3 casos, né? O pé dessa perpendicular pode estar entre os vértices da base, tá? Pode estar exatamente sobre um dos vértices da base, nesse segundo caso aqui, ó. E esse caso é quando o triângulo é retângulo. Ou o pé dessa perpendicular pode estar nenhum desses 2 casos, né? Ele está não está nem entre os 2 vértices, nem em cima dos vértices da base, tá? Então, esse caso aqui a gente já provou. Então, faltam os outros 2. O que a gente vai fazer nos outros 2 casos é utilizar o primeiro teorema de cálculo da área de triângulo retângulo, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, quando a gente considera a altura, lembrando que a altura é um segmento perpendicular à base. Então, aqui a gente consegue definir 2 triângulos, T1 e T2, e ambos serão retângulos, né? Porque esse segmento azul é uma altura. Então, olha só, seja B, então, a medida da base desse triângulo, e o triângulo T1 eu vou chamar de B1, a medida da sua base, o triângulo T2 eu vou chamar de B2, medida da sua base. Note aqui, da forma como está feito aqui, B é B1 mais B2, tá? Então, a área do triângulo, que eu estou chamando de T, é a área do triângulo T1 mais a área do triângulo T2. Então, ó, o triângulo T1 ele tem base de medida B1 e altura H. O triângulo T2 tem base de medida B2 e altura H também, tá? Então a gente chega nessa conta aqui, ok? Colocando H dividido por 2 em evidência, a gente chega nesse número. Aí lembrando que B1 mais B2 é a medida da base do triângulo original, né? B. Então a gente obtém que a área desse triângulo é B vezes H dividido por 2. Agora a área desse modo aqui, para esse caso. A gente quer calcular a área desse triângulo aqui, ó, tá? A gente vai considerar a altura, né? E vai chamar esse triângulo branco aqui de T1. Tá? O que eu estou chamando de T2 aqui é o triângulo esse todo aqui, tá? Esse triângulo maior aqui.
Então, acho que o triângulo T2 vai ter base de medida B1 mais B. O triângulo T1 tem base de medida B1. E o triângulo T tem base de medida B. Então, a área do triângulo T2 é a área do triângulo T mais a área do triângulo T1. Isso implica, então, que a área do triângulo T é a área de T2 menos a área de T1. Então, vamos lá. O triângulo T tem base B mais B1. Tá, lembrando, ó, todos os triângulos aqui, exceto o T, né, o T1 e o T2 são retângulos, tá? Então, a área do triângulo T2 é B mais B1 dividido por 2 vezes a sua altura. O triângulo T1 ó, tem base B1 e altura H. Então, a sua área é B1 vezes H dividido por 2. Então, aqui colocando H dividido por 2 em evidência, a gente chega aqui, a área do triângulo é B mais B1 menos B1 vezes H dividido por 2, ou seja, B vezes H dividido por 2, que é o que a gente queria mostrar, né? Agora eu vou mostrar a área do trapézio. Então, a área de um trapézio é a medida do produto da medida da altura pela soma das medidas das bases. Então, considerando um trapézio genérico, seja B1 a medida de uma base e B2 a medida de outra base, tá? E H a altura do trapézio, ok? Então, a gente vai traçar uma diagonal aqui em azul, tá? E vamos dividir o trapézio em dois triângulos T1 e T2 de mesma altura H. Mesma altura que é a altura do trapézio, né? Então, a área desse trapézio é a área do triângulo T1 mais a área de T2. Então, continuando. Então, a área T1 é um triângulo. A gente acabou de aprender a calcular a área de triângulo, né? É base B1 vezes altura dividido por 2. Está aqui. Para o triângulo T2, a sua área é base B2 vezes a medida da altura H dividido por 2. De novo, coloca H dividido por 2 em evidência, resulta na fórmula que a gente quer, que a gente estava procurando, né? A área do trapézio é a soma das medidas das bases vezes a altura dividido por 2. Ok? Último resultado da aula de hoje. Vamos aprender a calcular a área de paralelogramos, tá? Então, a área de um paralelogramo é o produto da medida de qualquer base pela medida da altura correspondente. Bom, vamos lá. A gente tem que lembrar lá da geometria plana que o paralelogramo nada mais é que um trapézio cujas bases são congruentes, né? Então, vamos pegar um paralelogramo aqui, ó. Então, as bases têm mesma medida Bzinho e a altura H, né? Então, em particular, eu posso usar o teorema anterior em que a gente aprendeu a calcular a área de trapézio, né? Então, soma as bases, B mais B, vezes a altura, H, dividido por 2. B mais B é 2B. Então, 2 dividido por 2 vai resultar, então, que a área do paralelogramo é base vezes altura, B vezes H. Ok? Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Nos vemos nas próximas aulas. Até lá.